As pessoas não entendem por que, como Bolsonaro tem em torno de 30% de ótimo e bom nas avaliações de governo. Vamos entender isso agora, né? Eu vou falar sobre o mundo como ele é, tá? Eu não vou falar sobre o mundo como deveria ser. Eu vou falar sobre as percepções dos eleitores, como são essas percepções, e não como ela deveria ser. Para que nós entendamos como Bolsonaro tem 30% de aprovação de ótimo e bom, precisamos ter uma noção estrutural do nosso eleitorado. O nosso eleitorado se divide entre eleitorado de esquerda, de centro e de direita. Eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018 nunca votaram no PT, em nenhuma eleição anterior. Eles votaram nos candidatos do PSDB, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então a primeira coisa importante para que você tenha de pano de fundo para entender a aprovação de Bolsonaro é saber isto, saber que tem eleitores que nunca votaram no PT em 2006, e que seja, para trás, desde as eleições de Fernando Henrique, enfim, se for um eleitor mais velho. Mas, enfim, vamos tomar eleições mais recentes. Em 2006, 10, 14, votaram nos candidatos do PSDB e, em 2018, não votaram no PSDB, mas votaram em Bolsonaro. Então, a primeira coisa importante para que você entenda essa aprovação de 30% de ótimo e bom de Bolsonaro. Eles preferem, são eleitores que preferem governos de direita, governos que não são governos do PT, né, governos anti-PT. Tá? E por isso se comportaram eleitoralmente, historicamente, dessa forma. Então esse é o elemento número 1. Bolsonaro foi eleito. Foi eleito em que situação? Numa situação de crise econômica profunda e de crise moral, digamos assim, do sistema político, né? Um sistema político tido como corrupto. Então o eleitor viu, ele tinha sido deputado, mas um deputado totalmente apagado, então o eleitor dizia, não, isso aí não significa que ele era do sistema político. Foi assim que o eleitor percebeu Bolsonaro. Não adiantava dizer, não, ele foi deputado por mais de 20 anos, quase 30 anos. Isso não importava para o eleitor. Ele vai dizer, não, tudo bem, ele foi deputado, porém, ele não fez parte de nenhum governo, não foi ministro, né? Enfim, não era alguém de dentro do sistema, não pertencia aos partidos do sistema, os partidos mais importantes, PT, PMDB e PSDB. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que o eleitor viu acontecer, houve uma crise econômica muito forte durante o governo Dilma. Eu sei que você pode contra-argumentar dizendo o seguinte, não, mas a crise não se deveu às ações do governo, se deveu às pautas-bomba colocadas para votar por Eduardo Cunha. O eleitor não quer saber disso, por isso que eu disse, o mundo como ele é. Tá? O eleitor não vai, o eleitor médio, ele tem a vida dele, né? Ele tem os afazeres da vida pessoal dele, da vida privada dele, da família. Então ele tem algumas informações da política. É normal, é assim em todo lugar do mundo. A maior parte do tempo e das atenções que a pessoa dedica, ela dedica à sua vida familiar. Né? A esposa ao marido, o marido à esposa, os filhos, educação dos filhos, os recursos, emprego, a sobrevivência da família, a saúde da família, ir a médico, voltar de médico, a sociabilidade na vizinhança, a sociabilidade no trabalho, e olha a política de vez em quando. Isso é a massa. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro assim. Tá? Então o que o eleitor faz? Ele vota, presidente é o principal cargo, diz, olha, eu votei no presidente, o presidente tem que melhorar a minha vida. Se minha vida melhorar, foi o presidente. Se minha vida piorar, foi o presidente. Né? A vida das pessoas melhorou durante o governo Lula. Lula foi reeleito com facilidade, elegeu a sucessora. Alguém pode dizer, não, mas não foi o Lula, foi o boom de commodities. Foi graças às exportações, o preço da commodity estava muito alto, o Brasil teve muita divisa. O eleitor não quer saber, não vou votar no Lula porque não foi ele, foram as commodities. Não, foi durante o governo Lula, foi ele. Então, voto nele. E a mesma coisa acontece quando tem uma crise. Né? A crise, lá, Fernando Henrique, né? Em 2002, teve a crise da desvalorização, depois o apagão, depois crises externas que tiveram impacto no Brasil. Não quero saber, o responsável foi Fernando Henrique. Mas o apagão não foi, né? A racionamento de energia não foi Fernando Henrique, foi o ministro José Jorge, indicado pelo DEM, pelo PFL, lá, o antigo PFL,
que não cuidou do nível dos reservatórios. Não interessa, foi o presidente que eu elegi o presidente, não elegi o ministro. Tá? E a mesma coisa se aplica ao desemprego. O desemprego aumentou brutalmente durante o segundo governo Dilma. E as pessoas perderam o emprego durante o governo. Então, aqueles que perderam o emprego, que tinham votado no PT, disseram ali, olha, PT agora não dá, perdi meu emprego durante o governo Dilma do PT, indicada por Lula. E a outra coisa, aqueles que não perderam o emprego, porque tem isso, o desemprego ele é restrito a um grupo lá. O desemprego aumentou de 5 para 12. Né? Mas aquele que está em volta, que não perde o emprego, mas que vê as pessoas perdendo o emprego, começa a ficar com medo. Começa a ficar com medo. E os desempregados, né, isso daí acontece de um modo geral, enfim, aquele aumento do desemprego leva a uma diminuição da renda de quem está empregado. Tá? E esse medo mesmo, as pessoas se abstêm de consumir, né? Olha, se alguém que eu conheço ficou desempregado, o próximo sou eu, é melhor eu não gastar muito, vou fazer uma poupança caso aconteça desemprego. Então tudo isso acontece em momento de aumento de desemprego. E isso aconteceu durante o governo Dilma. Então as pessoas consideraram Dilma responsável por isso. Ah, não, o presidente da Câmara era Eduardo Cunha e ele fez tudo para... Ah, não, isso não me interessa, eu não votei no presidente da Câmara, eu votei no presidente da República. É assim que vai raciocinar o eleitor. É assim que o mundo é. E isso não tem a ver com esclarecimento político. Tem a ver com como a pessoa ocupa a vida. E isso é em todo lugar desse jeito. Né? As pessoas que têm mais tempo para acompanhar a política vê esses pormenores. Né? Mas a pessoa que se dedica mais à sua vida familiar, privada, pessoal, não vai valorizar esses pormenores. Olha, e eu vou dizer o seguinte, tá? Aí é uma visão que eu tenho. Ela tem razão, quer dizer, votou no presidente, o presidente é responsável. O presidente tem mais poder que todo mundo, ele que se vire. Né? E aí abateu-se essa crise econômica, né, durante o governo Dilma. A pessoa diz, bom, eu que já votei no PT, agora não quero alguma mudança. E aí apareceu lá Bolsonaro, cresceu no final da campanha bastante, a pessoa diz, sabe de uma coisa? Todo mundo está dizendo que esse cara vai mudar, vou dar uma chance para ele, vamos ver como é que vai ser. Vou votar no Bolsonaro. E aí vota em Bolsonaro. Então, quando ele toma posse com muito apoio. Apoio porque as pessoas esperam mudança dele. Né? Foi uma eleição de mudança. Eu quero uma mudança com relação a tudo que está aí. Então, essa é a base inicial dele. E aí tem pesquisas que são divulgadas regularmente, isso circula pela internet, publicações. Quando você pergunta para o eleitor quem é responsável pela situação econômica do Brasil, tem um percentual ainda acima de 30% que diz que foi ou Lula ou Dilma. Quando diz que é Lula, na verdade, é porque o Lula é o grande símbolo do PT. Quando a pessoa pensa em PT, pensa em Lula, quando pensa em Lula, pensa em PT. Mas, na verdade, está dizendo o governo Dilma. Por que eu sei disso? Porque eu faço pesquisa e quando você pede, olha, quando você diz Lula governou de tanto a tanto, como você avalia o governo dele, as pessoas avaliam muito bem, 65% de ótimo e bom. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem é o responsável pela crise põe Lula, mas o governo dele foi muito bom. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa diz que o Lula é responsável pela crise econômica, pela situação da economia, ele está dizendo o PT, a Dilma, quem Lula indicou é um bolo só, aquilo ali. Esse número vem diminuindo, ele começou alto no início do governo Bolsonaro e vem caindo. O eleitorado vem responsabilizando cada vez menos o PT, Dilma e Lula, e cada vez mais Bolsonaro. Só que isso leva tempo. É preciso que a memória da crise econômica fique muito para trás. E é preciso que a crise econômica caia para que ela fique muito. Para que ela. É uma interação, ela ficar muito para trás e ela cair no colo de Bolsonaro, ficar inteiramente no colo de Bolsonaro. Então, isso explica. Todos esses fatores explicam a aprovação de 30% de ótimo e bom de Bolsonaro. Aí tem mais o auxílio emergencial. Quando o governo Bolsonaro começou, eu cheguei a fazer um vídeo aqui em meu canal de YouTube, né? Bolsonaro, tinha uma grande vantagem, Bolsonaro, como ele tinha pego o país percebido pelo eleitorado em uma profunda crise econômica, qualquer pequena melhora iria ser muito favorável para o Bolsonaro. Mas essa melhora não veio, e agora com a pandemia veio uma piora, mas é uma piora que também o eleitorado afirma e reconhece parcialmente, não todos, que ela é em função de causas externas. E de fato, é uma crise econômica causada não por elementos da economia, mas por um fator de saúde pública, por um vírus.
Tá? Bolsonaro lidou mal com isso? Sim, não tem a menor dúvida, mas mesmo neste caso o eleitorado é dividido. Existe uma parte do eleitorado que acha que ele lida muito mal, que é um genocida, e outra parte do eleitorado que acha que é assim mesmo, que ele está certo, que tem que cuidar da economia, porque morrer todo mundo vai morrer. Então ele representa uma maneira de pensar no Brasil. Abolir Bolsonaro, você antes teria que abolir um grupo grande de brasileiros, porque ele representa este grupo. Um presidente da República ele é eleito para governar para todo o país. Bolsonaro não faz isso, isso eu não tenho a menor dúvida, mas ele é eleito por um grupo majoritário, na eleição, no voto ali. Por uma parte, a outra parte é derrotada. A parte derrotada tende a ficar mais insatisfeita e a parte vitoriosa tende a ficar mais satisfeita. Era assim nos governos do PT. Então, todos esses fatores somados explicam esses 30% de ótimo e bom de Bolsonaro. Tá? Então eu queria que esse vídeo para que você entenda isso. Como é que nós explicamos por causalidade, uma explicação, a aprovação de Bolsonaro. Evidentemente, se você rejeita muito o governo Bolsonaro, se você considera o governo Bolsonaro genocida e ruim e péssimo, as pessoas que aprovam pensam muito diferente de você. Tem valores diferentes, tem visões de mundo diferentes, eventualmente uma visão mais em vários aspectos diferentes, mas assim, do ponto de vista do destino, a pessoa vai morrer porque é o destino mesmo, a quantidade de pessoas que vai morrer não é muito, o problema é o desemprego que vai atingir muito mais gente pode morrer por conta disso. Tem gente que pensa assim, e todas as falas de Bolsonaro, elas representam as pessoas que pensam assim. O que eu estou dizendo? A sociedade é dividida. A sociedade é plural, não tem jeito, temos que conviver com pessoas que são assim. Essas pessoas não irão acabar. E não há assim, aí muita gente começa a moralizar, não, essas pessoas não são politizadas, precisam de mais educação, são valores, Os valores podem permanecer mesmo se as pessoas tiverem mais informação política, mesmo se elas tendo mais escolaridade. A gente está vendo nos Estados Unidos, tem mais informação política, mais escolaridade, mesmo na Europa, movimentos de extrema direita defendendo coisas que o Bolsonaro faz aqui no Brasil, lá para os seus respectivos países. Tá? Então era isso que eu queria que você entendesse. Peço sempre para você curtir o vídeo, comentar o vídeo, divulgar o canal para outros amigos e amigas, parentes e parentas de vocês, e peço para que vocês ativem as notificações e façam comentários. Um grande abraço.